Eu amo quando eu percebo que a palavra, ela é o nosso alimento. Te dar um exemplo. Você está meio para baixo. Outrora no mundo você procurava outras coisas para se alegrar. Não é verdade? Até que você descobre que a palavra tem a função de trazer acalento e alegria para a tua vida. Você está numa dúvida. E aí você vai na Bíblia. E a Bíblia tem esse poder de trazer o que você precisa. E hoje, mais uma vez, foi dessa maneira. Não sei se eu vou conseguir dar essa mensagem toda. A primeira parte da mensagem diz: não perca Deus de vista. A segunda parte diz direção versus velocidade. A segunda parte diz aquietar é descansar. A terceira parte diz aquietar é descansar. A quarta diz a sua promessa é intransferível. E a quinta e última parte diz caminhos ou feitos. Então eu espero que o Papai do Céu aqui, vamos ver até onde a gente consegue ir, tá bom? Mas o tema principal da nossa mensagem é esse. Vai, me ajuda. 1, 2, 3, vai. Fecha os teus olhos, Deus fala conosco. É o que eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. Toma minha vida nas tuas mãos. E, Senhor, que possamos ser usados por Ti, um instrumento, Deus. Ó Pai, ainda que o Senhor depois não venha usar mais, mas hoje, pela misericórdia, um instrumento nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. E os que creiam, digam. Para a gente entender próximos ou íntimos, a Bíblia diz que uma determinada mulher, depois de 12 anos padecendo de uma hemorragia, ela gastou tudo quanto possuía na mão de médicos e não conseguiu solucionar o seu problema. Então essa mulher, ela ouve dizer que Jesus ia passar por um determinado lugar. E ela vai até aquele lugar, ela decide ir até aquele lugar, ela se arrasta, ela vai até aquele lugar e... Só que a Bíblia diz que a multidão estava ali com Cristo. Aonde ele passava, ele atraía muitas multidões. E a Bíblia diz que aquela mulher toca na veste da orla de Cristo. E Jesus então para e pergunta: quem me tocou? Vamos lá, ele pergunta. Vamos lá mais uma vez. O que Jesus pergunta? Quem me tocou? Aí os discípulos viram para ele e dizem: mestre, só está de brincadeira com a gente. Só está de brincadeira. Como quem te tocou? A multidão te comprime. Mas aí ele vira e diz assim: mas alguém me tocou. Próximos ou íntimos, na sua caminhada cristã, você tem sido próximo ou você tem sido íntimo? Você tem sido desses que faz parte da multidão, ou você faz parte daqueles como aquela mulher que tocou no Senhor? Só para te fazer pensar e te fazer entender o que nós vamos tratar hoje. Hoje eu quero falar de um líder. Hoje eu quero falar de Moisés. E o porquê que com Moisés as coisas eram diferentes. Por quê? Por que num relacionamento conjugal, onde muitas das vezes o casal vive bem, um tem mais intimidade que o outro com Deus? Por quê? Por que numa família imensa de muitos irmãos, alguém acaba tendo mais intimidade que outros? Por quê? Deveria de ser assim? Deveria de ser dessa maneira? O que acontece? Baixa só um pouquinho para mim, Alex, por favor. O que acontece nessa hora? Por quê? Por que num grupo de pessoas,
Uns têm mais intimidade, outros menos. Por quê? Pastor, é porque Deus olha e Ele escolhe. Será? Será que Deus me escolhe ou quem escolhe Deus sou eu? Por quê, gente? Próximos ou íntimos? Quando somos próximos, nos tornamos frequentadores, religiosos. Viemos hoje num culto de quinta para bater o cartão. E quando na verdade precisamos ser íntimos. Hoje, Deus quer falar com você a respeito de assumir o seu papel. O salmista, e aí é o texto principal, no Salmo 103, no versículo 7, diz que manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, mas quanto aos filhos, esses ficaram apenas com os feitos. Dentre os filhos de Israel estavam seus irmãos Arão e Miriam, que tiveram grandes experiências com Deus. Toca na pessoa do teu lado, diga assim: ter grandes experiências com Deus não significa ser íntimo de Deus. Por quê, pastor? Porque ter grandes experiências com Deus faz parte de uma trajetória de sinais e prodígios que irão acontecer, precisam acontecer. Então, nesse texto, você vai ver que o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Os caminhos, o Senhor foi lá e disse: Moisés, eu quero te mostrar como deve de ser. Quanto aos feitos, isso é importantíssimo para a gente aprender hoje. Importantíssimo. Pode ser que na vida de uns, essa pessoa venha experimentar dos feitos, mas nunca venha experimentar dos caminhos. Tema da nossa meditação: próximos ou íntimos. E aí, a gente entra na primeira parte, para você entender o salmista, nesse Salmo 103, você vai compreender isso melhor em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 13. Vamos entender melhor. Quando que se manifesta a Moisés, ou quando inicia esse desejo? O texto vai dizer: agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Então, desejar saber o caminho é o início de você obter de Deus essa intimidade que você procura. Ele chega e pede a Deus, porque há um desejo no coração dele. E se você observar, eu falei isso rapidamente no culto de domingo à noite: não perca Deus de vista, porque ele pede para ver a glória de Deus,
E aí o Senhor vira para ele: olha, eu vou passar na fenda da rocha, faz o seguinte, quando eu passar eu toco em você, você vai me ver. Só que quando Moisés vê, ele vê o Senhor de costa. Aí alguns engraçadinhos viram: mas pastor, ele viu Deus de costa. Querido, talvez nós é que não entendemos bem. Ele estava olhando e ele viu para onde Deus estava indo. E na vida cristã, você não pode perder Deus de vista, o Senhor de vista. E há uma importância muito grande. Se você vê para onde Deus está indo, a vitória é certa. Tem uma outra coisa aqui que diz: não importa a luta que você está passando, se você souber para onde Deus está indo. E Moisés, ele decide procurar, ele decide ir, ele decide olhar, e quando ele vê o Senhor indo. Irmãos, nós temos vivido um tempo de apostasia. Nós temos vivido um tempo em que o santo parece que já não é mais santo. Nós temos vivido um tempo em que parece que aquilo que óleo e água se misturam, mas eles não se misturam. Você pode saculejar, você pode misturar, mas quando você colocar para descansar, vai fazer separação entre uma coisa e outra. Faz separação entre santo e profano. Mas os nossos corações, nós temos que meio que criado uma barreira, criado um escudo, e nós não temos entendido o que é certo e o que é errado. E por esse motivo estamos próximos, mas não somos íntimos. E estar próximo é um grande problema. Uma outra coisa, a segunda parte dessa meditação fala sobre direção e velocidade. O problema é saber a direção e não a velocidade que você está indo. No início da trajetória, ou no início do ministério pastoral, irmãos, teve um tempo que eu falei: Jesus, tu estás comigo. E eu determinei: esse ano eu quero abrir 4 igrejas. E nós fomos lá, abrimos uma, abrimos outra, estava tudo lindo. Sabe por quê? Eu estava preocupado com a velocidade e não com a direção. E aí você sabe o que acontece quando você está preocupado com a velocidade? Pode ser que você chegue mais rápido em algum lugar que Deus não quer que você chegue. E aí você sabe o que aconteceu? Dentre as igrejas que nós abrimos, nós inicialmente fechamos uma, depois fechamos outra. Por quê, pastor? Porque às vezes nós estamos preocupados com a velocidade e não queremos saber qual é a direção. Isso tem destruído muitas pessoas. Eu anotei algo aqui que eu quero compartilhar contigo, que diz que todos os que eu conheci, que quiseram correr demais, se cansaram antes de chegar ao fim. Não suportaram. Próximos ou íntimos. Se você é próximo, é uma coisa, mas se você é íntimo, você está nos braços. E Deus não nos chamou só para sermos próximos. Eu tenho dito aqui que Deus não quer que você trabalhe para Ele. Jesus não chamou seus discípulos para trabalhar para Ele. Jesus chamou seus discípulos para trabalhar com Ele. E aí, quando você está com fardo pesadão, que a coisa está pesada demais, não é obra de Deus. Porque o fardo pesado, Cristo leva. O que é mais pesado, Ele leva. O que eu carrego é leve e suave. E quando te pesa muito, não é a obra que você está fazendo. Você está fazendo a obra dos homens, não a obra de Deus.
E aí, com certeza, o Senhor começa a olhar para ti e começa a dizer: ele está se cansando demais, não está dando proveito que poderia dar. Sabe, irmãos, eu queria te mostrar hoje aqui, eu sempre falo sobre isso em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 15. Você conhece bem o texto, é um texto apaixonante. No capítulo 14, no versículo 15, esse texto ele vai dizer: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Isso virou canção, irmãos. Isso está na boca das pessoas, isso está na boca dos pregadores. Por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. O que aqueles que são íntimos com Deus precisam avaliar é se chegou a hora da vitória. Porque a gente olha para Êxodo 14, 15, observa o texto dizendo, o Senhor dizendo que marche, mas antes a gente se esquece de Êxodo 14, 2. Em Êxodo 14, 2, o mesmo Senhor vira para Moisés, para os filhos de Israel, e manda eles retrocederem. Eu anotei algo aqui que eu quero compartilhar contigo. Deus falou isso muito ao meu coração. Por que Deus manda eles retrocederem? Porque aquele era o tempo do livramento, mas ainda não era a hora. Se você guardar isso no seu coração, só entende isso quem é íntimo de Deus. Você entendeu o tempo do livramento. Você está sentindo que é o tempo do livramento, mas aguarde a hora de Deus. 14, 2 era o tempo. Às vezes está no dia, mas ainda não está na hora. Você compreende isso? Eu recebi um testemunho de uma pessoa dizendo: pastor, eu fiz um desafio com Deus e eu precisava de uma resposta, e passou o primeiro dia e eu pedi: Senhor, pela sua misericórdia, me responda em 7 dias. Ela foi ousada. E ela falou que passou o primeiro dia nada, o segundo nada, o terceiro. Quando foi no 7º dia, ela falou: pastor, eu confesso em dizer que eu já havia dito: Senhor, então que seja feita a sua vontade. Mas quando deu 10 horas, aí ela tem as mensagens, quando deu 10 horas e 48 minutos, aquilo que eu pedi a Deus aconteceu. Eu quero te mostrar que algumas coisas que você busca, você precisa ser íntimo de Deus, não próximo, para você compreender, senão tu vai surtar, senão tu vai esmurecer. Você precisa ser íntimo de Deus para você compreender a hora certa, para você entender o que Deus vai fazer é na hora certa. Se Ele mandar retroceder, é porque grande será a plateia para assistir a vitória. E isso aí nós precisamos entender. Então, quando novos, nós valorizamos a velocidade. Quando vamos adquirindo um pouco mais de maturidade, nós queremos. Eu não tenho tempo para correr, irmãos, e nem tenho fôlego para correr mais. Você está entendendo? Diga amém. Era para ter, pastor, mas se o senhor se cuidar, o senhor vai ter um pouco mais de fôlego. Tudo bem, eu não, mas não tenho. Então eu observei isso no jogo de futebol das meninas, né? E quem estava fazendo a locução lá falou o seguinte: que a que entrou, que teve problema no outro jogo, que a pessoa disse assim: ela só vai na bola que for, que ela entender que é a bola boa, ela não vai correr à toa. Quando chega um momento na minha vida e na tua, em que eu entendo o que é ser próximo e o que é ser íntimo de Deus, quando eu compreendo essas coisas, eu entendo que nós vamos fazer separação no que é velocidade e no que é a direção. Eu só vou na bola boa, porque quem me garante diz: vai. Você imagina, Deus vira para Moisés:
ou Deus vira através do salmista, e é importante, dizendo assim: olha, com Moisés o Senhor manifestou os seus caminhos, mas com todo o povo de Israel, esses o Senhor só deu a eles o entender do que era o poder de Deus, e não a intimidade. Nós estamos chegando numa etapa nesse ministério. Eu tenho pedido a Deus que Ele possa nos colocar de uma maneira nesse ministério, em que nós possamos discernir, em que nós possamos avaliar, em que nós possamos descer todas as vezes que for necessário, para que a gente compreenda qual é a direção, para onde está soprando o vento, irmãos. Senão nós vamos correr, nós vamos nos fadigar, e não vamos conseguir concluir a missão que nos foi dada. Então há uma necessidade disso, da gente compreender para onde está o vento. E quando você entende isso, você aquieta o teu coração. Terceira parte, aquietar é descansar. Você precisa aprender o que é ser íntimo do Pai e o que é descansar no Pai. Como é que é esse mistério? O que é isso? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O que é isso, pastor? Eu vim te dizer que no original isso não significa uma palavra de consolo. No original é muito mais do que isso. No original significa Deus dizendo para mim e para você que Ele está com a sua mão poderosa, garantindo que se cumpra aquilo que Ele prometeu na tua vida. E eu e você, o que nós precisamos fazer? Sermos íntimos de Deus. E ser íntimo de Deus é justamente compreender tudo isso. Eu não vim aqui para ministrar que Deus agora está dizendo: aquiete o teu coração. Olha, Josafá, você não vai pelejar, que essa peleja não é tua. Aí tu fica com aquele negócio no coração, né? E cresce aquele ego. Tá vendo, Deus é comigo. Não é nada disso. Eu vim aqui te dizer que existe um Deus que quando promete, Ele cumpre. E quer entender isso melhor? Quando Jesus dá uma ordem para o vento se aquietar e o mar se acalmar, Ele está dizendo: veja com seus próprios olhos como eu sou capaz de mudar o ambiente. Eu vim aqui te anunciar um Deus que muda o ambiente. O que estava desconfortável passa a ficar. Irmãos, eu atendi aqui na terça-feira um casal, e que alegrou muito o meu coração, porque eu vi como o esposo chegou há um mês atrás, a forma que ele chegou, a forma que ele se expressou. E quando eu o desafiei, quando eu lancei que algumas coisas era ele que precisava fazer, irmãos, ele comprou a visão. Aquele homem mudou para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando foi na terça-feira, ele veio me procurar dizendo assim: pastor, eu só quero te apresentar a minha esposa. Aí eu falei: eu não conhecia. Aí ele veio e me apresentou a esposa. Aí nós conversamos um pouco. Aí ela virou para mim e disse assim: pastor, chorando, o senhor sabe quantas vezes eu orei? O senhor sabe quantas vezes eu pedi a Deus para que Deus fizesse um milagre? Eu já estava prestes a ir embora, eu estava prestes a desistir. Mas o senhor sabe quantas vezes eu orei? Pastor, Deus me restituiu o homem que eu me apaixonei lá no início do meu relacionamento. Isso já é motivo de alegria. Mas eu disse para ela: agora Deus vai te dar um outro homem, um novo homem. Então isso começa a mostrar que quando você aquieta o seu coração, quando você é íntimo do Pai e você aquieta o seu coração, você aprende que o seu Deus é o Deus que muda ambiente. Você imagina o vento, você imagina o mar, você imagina a tempestade, Jesus dizendo para a tempestade se aquietar, o mar se acalmar. Hoje o Senhor pode estar fazendo isso na sua vida. Mas para isso precisamos ser íntimos.
Deus só faz isso com quem é íntimo dele. Se você não é íntimo, você é multidão. Você vai ter pão, você vai ter peixe, mas você vai ser classificado como multidão. Você nunca vai conhecer os caminhos de Deus. Você vai ficar classificado como povo de Israel. E eu tenho certeza absoluta que não é esse o desejo do seu coração. Você vai observar em Provérbios, Provérbios 4, versículo 18. Em Provérbios 4, 18, você entende isso claramente, irmãos. Que vai dizer, mas a vereda, me ajuda, vai, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai, me ajuda, vai, que vai brilhando, vai mais e mais até ser dia perfeito. E aí eu fui procurar, falei, Jesus, eu preciso de mais detalhes sobre vereda. Vereda é caminho estreito. Vereda significa cavalo para viagem, cavalo de caça, ou seja, cavalo veloz. Vereda significa caminho secundário que permite encurtar o caminho ou chegar mais rápido. Vereda significa atalho. Eu quero dizer que quando você é íntimo de Deus, quando a tua intimidade aumenta com o Senhor ele cria atalho para a tua vida. O Senhor, ele estreita o caminho da sua vida. O Senhor, ele começa a mostrar para você que Ele é aquele que prepara todas as coisas com um único objetivo, o objetivo de te fazer vencer. Hoje o Senhor está dizendo para você que você precisa permanecer. Hoje o Senhor, que é o Deus do impossível, que é o Deus que muda o ambiente, que é o Deus que transforma o caos em coisas boas, maldição em bênção. Eu fico tentando imaginar, irmãos, Deus tomando o ambiente. Um dia desse eu estive num lugar e eu percebi que o ambiente daquele lugar está tomado. E às vezes o ambiente não está tomado por coisas boas. E não basta simplesmente uma única oração, mas basta alguém ou pessoas juntas que venham profetizar, que venham declarar que aquele ambiente se torne um ambiente saudável, que volte a se tornar um ambiente saudável. E quando essas coisas começam a acontecer, elas fluem melhor na minha vida e na sua. Quarta parte da nossa mensagem: sua promessa é intransferível. Vira para o teu irmão e diz assim: o que Deus tem contigo é intransferível. Houve um momento em que o Senhor vira para Abrão e diz: Abrão, se você puder contar os grãos, você entenderás a promessa. Se você puder contar os grãos, você saberá qual será a sua descendência. Deus está dizendo que quando você consegue contar os grãos, você entende a promessa. Significa que o que Deus fará será sempre ou infinitamente maior de tudo aquilo que você pensa e deseja. Você possui um Deus que está acima das suas próprias expectativas. Vamos dizer que tu é o cara mais sonhador desse planeta. Deus, ele consegue realizar os seus sonhos e consegue mostrar para você que o que ele há de fazer vai causar em você suspiros, uma alegria que você há de olhar e dizer assim: Senhor. Uma outra coisa que eu preciso deixar para você aqui, irmão, só quem é íntimo do Pai é que entende isso. Precisa ser íntimo e não próximo. E durante um bom tempo eu venho tomando isso para a minha vida. Eu quero falar de um território. Eu amo quando na primeira pesca, quando Jesus chama os seus discípulos, os homens para discípulos, eles estão ali naquele território, naquela praia, lavando a rede. Jesus olha para eles e diz: olha, me convém entrar no seu barco. E diz para Simão. E se afastando então, começa a pregar para a multidão no barco de Simão. Quando Deus quis usar Simão para a multidão, irmãos, ele pôde ficar ali na beiradinha.
Mas quando Deus quis usar Simão para Simão, ele teve que ir nas águas mais profundas. E aí Jesus tinha algo excepcional para mostrar para eles. E para você que vem pedindo por mudança, às vezes a gente quer que a mudança seja do nosso jeito, da nossa maneira, mas Deus sempre age da maneira dele, nunca da minha ou da tua. Convém a ele fazer o que está no coração dele, e isso é importante para nós. Então significa dizer que quando Jesus chega para Simão e diz: Simão, agora eu quero que você vá para as águas profundas. E aí Simão vai lá para as águas profundas, e quando ele chega naquele lugar, e aí Jesus então começa a ministrar para ele. O Senhor quer mostrar para você que primeiro quer te tirar do raso e te levar para lugares mais profundos. Segundo, quer te afastar, quem sabe até das pessoas que estão próximas de você, porque às vezes muitas dessas pessoas têm atrapalhado o agir de Deus na sua vida. Por um período Deus quer te afastar, por um período muitas das vezes o Senhor te isola. Você não está entendendo porque que tu está sozinho, mas é Deus que te isola, te leva para um canto, porque agora Ele quer tratar com você. E Ele trata com Simão, Ele manda lançar a rede. Simão, vai lá, sob a tua palavra eu lançarei, e são muitos peixes, e ele tem que acenar para os seus amigos. Aí sim era hora de acenar para os amigos, irmãos. A dificuldade das pessoas é não compreenderem o momento que Deus quer trabalhar com você. Elas estão tendo essa dificuldade. E aí esse período é o período que Deus quer trabalhar na sua vida. Não adianta tentar compartilhar aquilo que é para você. A sua promessa, ela é intransferível. E aí Jesus vai lá, e depois daquele feito todo, aqueles homens vão lá, porque quase que o barco afunda, e eles voltam para o mesmo território que outrora eles estavam lavando a rede. Eu vim dizer para você que você não precisa do território, mas quando você é íntimo de Deus, o território é que precisa de você. Vai ser através da sua vida que esse território vai florescer. Vai ser através da sua vida que esse território, que as águas, elas irão brotar. Vai ser através da sua vida que Deus fará com que do sólido árido o Senhor fará um manancial. Vai ser através de você. Mas só acontece isso com aquele que é íntimo. O que é próximo acompanha o milagre de longe, mas o que é íntimo entra para ver o milagre. Sabe, irmãos, aqueles 4 homens que levaram aquele paralítico poeirado, eles tiveram uma visão linda demais. Destelharam a casa, desceram o paralítico na frente de Cristo, e tiveram a visão linda daquele lugar tumultuado, muitas pessoas, e eles olharam de cima para baixo e viram o paralítico voltar a andar. Eu vim te dizer que alguns milagres Deus está conservando, porque Ele precisa te fazer primeiro o íntimo, para depois fazer você viver o milagre. Mas que o que é teu é intransferível. Nós temos anos de igreja, irmãos, e começar uma igreja do jeito, porque eu vim de outras igrejas, que é um exemplo. A Universal tem um povo que é parecido. Se você for numa igreja batista, o batista tem um povo parecido. Se você for numa Nova Vida, o povo é parecido. E quando nós abrimos aqui, nós inicialmente não tínhamos uma identificação, porque a gente recebeu pessoas de outros ministérios, de outras igrejas, e as pessoas vieram com seus costumes. Hoje Deus está dizendo que se você permanecer com esses costumes, você não vai sair da área de próximo para entrar na área de íntimo. Porque às vezes você quer insistir em ficar no ministério que não vai trabalhar do jeito que você aprendeu. Então Deus está dizendo para você: se molde a esse ministério, ganhe as características desse ministério de uma vez por todas, definitivamente.
para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus quer para você. Então você não precisa do território, o território é que precisa de você. Guarda isso aí, nunca mais esqueça. Isso não é soberba, irmãos, porque eu sei que Deus precisa ir na minha frente, senão a gente corre o risco de simplesmente correr, mas não estar na direção. E não é isso que Deus quer. O Senhor quer que nós possamos entender isso. Ló vai lá, escolhe o melhor território e fica pobre. Abraão fica com o pior território e Deus prospera. Onde não tinha água passou a ter. E assim o Senhor quer fazer na sua vida. Assim o Senhor quer fazer através de você. O que não existia passará a existir quando você entrar no território. Mas isso só acontece com quem é íntimo. Não basta ser próximo. Uma outra coisa que eu preciso falar é: considere feito quando Deus diz farei. Nós estamos vivendo um tempo em que as palavras elas saem do altar, mas as pessoas não estão tomando posse. Ou elas tomam na hora, mas daqui a pouco elas esquecem. Irmãos, vou confessar para você aquilo que eu tenho e que eu considero uma virtude. É o fato de ouvir, receber e tomar posse. Na mesma hora que eu recebo algo, eu digo: Senhor, eu tomo posse. A minha vida vai ser assim. As coisas irão acontecer assim. Por quê, Senhor? Porque eu tomo posse da palavra. E às vezes sou ministrado por pessoas, por vidas, por outros pastores, e eu tomo posse. E há uma necessidade. Por quê? Porque nessa hora eu não quero ser melhor que ninguém. Uma outra coisa, e aí considere feito quando Deus diz farei. Ele vira para Abrão: já saí de Moisés, estou em Abrão, mas daqui a pouco volto em Moisés. Ele diz: farei de ti uma grande nação. Farei, cara. Se Deus está dizendo que vai fazer, acabou. Se Ele está dizendo que vai fazer, pode descansar. E quando Deus diz para Moisés, olha como é que isso é tremendo. Quando Deus diz para Moisés, para Abraão: farei de ti. Depois Abraão, farei de ti. O farei aqui é depositar. Repita comigo: depositar violentamente a minha mão sobre algo que eu prometi. O que é depositar violentamente? No original é isso, irmãos. Depositar violentamente a minha mão em algo que eu prometi. Porque para Deus basta uma palavra e diz que haja luz e houve luz. Mas aqui Ele está dizendo: olha, Abraão, eu depositarei violentamente a minha mão sobre essa promessa. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer cumprir o que eu estou dizendo. E isso é interessantíssimo. Ou seja, fundamentarei, ou seja, farei acontecer. A vitória de um pastor não está na sua vida bem-sucedida. Não. A vitória de um pastor está numa membresia bem-sucedida, irmãos. Toca na pessoa do teu lado e diga: se você não entendeu, entenda. Você é a pessoa que Deus escolheu para brilhar nessa terra. Aponta para o pastor, aponta para o pastor. Pode ser, pode ser que a vida do meu pastor não brilhe, mas a minha brilhará, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso objetivo no altar não é ministrar somente para que Deus faça, para que você, para que a tua vida, para que o marido se... Não! É para que Deus, além de tudo isso, possa promover na sua vida uma palavra chamada salvação.
Então são bênçãos que vêm junto com a salvação. O mais importante é entendermos que primeiro vocês, depois nós. E quando o pastor entende isso, a coisa flui. Próximos ou íntimos, o que somos? O que realmente nós somos? Eu estou terminando, já fui até longe demais. Caminhos ou feitos? Eu volto para o Salmo 103, versículo 7. Deus revela para Moisés os seus caminhos e os seus feitos aos filhos de Israel. Irmãos, olha para o pastor. Essa tarde eu disse para Deus, com toda a minha alma e de todo o meu coração: meu Deus, eu quero ser íntimo do Senhor, porque eu não quero viver de feitos. Eu quero poder conhecer os seus caminhos. Deixa eu te explicar o que seria isso. Na história, o povo de Deus se encontra em duas classes de pessoas: aquelas que foi dada somente conhecer os seus feitos, e aquelas que além disso conhecem seus caminhos. Eu não sei de que parte ou de que grupo você faz parte. Do grupo que conhece os feitos, ou do grupo que conhece os caminhos. Seus feitos revelam seu poder, mas seus caminhos revelam a sua intimidade. Olha que coisa. Os feitos de Deus têm como objetivo nos levar a conhecer o seu poder e a sua soberania, mas os caminhos são os meios que Ele utiliza para revelar, os seus segredos e conduzir-nos ao seu propósito mais elevado. Próximos ou íntimos, o que somos? Conhecer apenas os feitos, suas obras, significa ficar na periferia do seu chamamento, sem conhecer o propósito para o qual fomos chamados. Próximos ou íntimos. Chega uma etapa da nossa vida que nós precisamos ser confrontados. No domingo eu ministrei que na crise se cresce, e mostrei na Bíblia de algumas pessoas que só cresceram quando a crise chegou. E coloquei uma frase que Deus me deu: que algumas pessoas Deus permite a crise, mas que na vida de outras Deus provoca a crise. Contei de que forma eu atendo algumas pessoas. Eu injeto nela uma crise, mostrando para ela: e aí, o que você vai fazer agora? O cara chega destruído, casamento destruído, já está ali para baixo. Eu fiz isso com esse esposo que eu contei o testemunho há coisa de 1 mês e pouco atrás. Olha o resultado, irmão. Sabe por quê? Injetei nele uma crise. Mostrei para ele que
E aí, como é que você quer viver os seus dias na face da terra? Conto para ele uma história, faço uma matemática, viro para ele e digo: olha, e aí? E se você tiver mais 15 anos de vida, como é que você quer viver? 10 anos de vida, como é que você quer viver? Como é que você quer ser conhecido? Nós estamos chegando num tempo em que não temos mais tempo a perder. Ou você, ou eu, ou nós nos posicionamos da maneira que precisa ser, ou a gente continua no barco, ou continua no meio da multidão. O que essa palavra falou poderosamente ao meu coração foi que Deus revelou a Moisés os seus caminhos, mas o povo, Deus revelou os seus feitos. Meu Deus. Os músicos. E eu fiquei me perguntando assim: Senhor, o que eu tenho vivido são os seus feitos, ou eu tenho visto os seus caminhos e caminhado nele? Olha como é que a palavra faz, irmãos. Comigo que sou pastor. E na mesma hora eu disse: Senhor, eu quero poder ver o manifestar dos seus caminhos. Nós temos vivido um tempo em que muitos levam o nome do que vive, mas está morto. Às vezes a sua oração serve para outras pessoas, mas não serve para você mesmo. Às vezes a vida é de engano. Uma vida de fachada. E não é isso que nós queremos. Próximos ou íntimos, irmãos. Bem, eu escolho ser íntimo. Se você também escolhe ser íntimo, eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Essa noite é uma noite de inconformação. Como assim, pastor? De se inconformar se você porventura não é íntimo. Tu vem aos cultos, você gosta dos cultos, você gosta das coisas. Você está próximo, você nunca tocou na veste da orla de Cristo. E hoje Deus está te chamando para ser íntimo. Hoje o Senhor está te chamando para quebrar toda a religiosidade, todo rótulo. Tudo aquilo que te atrapalhava, tudo aquilo que te influenciava, tudo aquilo que te impedia de ver. Você foi chamado para ser diferente. E eu quero te pedir que você aí no seu lugar possa fazer a sua oração. Não vou chamar à frente, não.
você possa fazer a sua oração.